livro de João, mas hoje nós vamos falar desse encontro do capítulo 2, do versículo 13 em diante, tá? Jesus, ele tem um encontro com os adoradores no templo, tá? Então vamos aí, capítulo 2, versículo 13 e em diante. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu, dizendo: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo que era o seu corpo. Meus irmãos, o que Jesus encontrou quando ele foi no templo? Como é que foi o encontro de Jesus com os adoradores no templo na época do seu ministério? Qual a mensagem que ele pregou para essas pessoas quando ele estava lá no templo? É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver, está do lado aí, né? Não conseguiu? Hoje está difícil, né? Então hoje não tem, vocês vão ficar sem, né? Então, o que Jesus encontrou quando visitou o templo e qual a mensagem que ele deu, que ele passou, porque ele pregou ali naquele momento. Nós temos nesse exemplo aqui, do capítulo 2 de João, e depois lá no livro de Mateus, no capítulo 21, nós temos o livro de Marcos, no capítulo 19 do livro de Lucas. São esses momentos descritos pela palavra de Deus que Jesus estava no templo. Então, pelo menos 2 vezes no seu ministério, Jesus ele foi lá naquilo que ele mesmo disse e chamou a casa do meu Pai. E o que ele encontrou lá? Será que o que ele encontrou lá é diferente do que nós temos aqui na nossa igreja? Será que o que ele encontrou lá, as pessoas que ele encontrou lá, elas eram piores, elas eram melhores, elas estavam fazendo diferente ou está fazendo de igual? Nós fazemos aqui porque ele foi no seu templo, ele foi na casa do seu Pai, como ele chamou, a casa de Deus, como é mencionado no Velho Testamento. E ele fez algumas coisas lá, ele encontrou algumas pessoas e ele disse algumas palavras, e é isso que nós vamos estudar nesta noite. Meus irmãos, nós temos aqui, uma dessas visitas de Jesus no templo. A primeira vez que ele visita o templo, assim de ir, ele tem 12 anos, ele está sentado com alguns doutores, ensinando esses doutores, falando a palavra, ouvindo e ainda mais, dando respostas corretas para aqueles doutores, que até eles ficaram de boca aberta. Isso com 12 anos. 18 anos depois, é essa passagem do capítulo 2 do Evangelho de João, que é a primeira vez que ele vai no seu ministério, porque você lembra, ele começou o ministério com 30 anos. Então, depois dos 30 anos, é a primeira vez que ele vai no templo. E o que ele vê? Ele vê isso aqui que nós acabamos de ler. Ele chega lá e ele considera que a casa de Deus tinha sido transformada num comércio. É o que ele diz aqui, falando no versículo 16: não façais a casa do meu Pai um empório. A palavra original quer dizer empório. Os mais antigos sabem que empório era onde vendia os secos, os molhados, ou seja, era uma venda, vendia de tudo. 3 anos depois ele volta para o mesmo lugar. É o texto de Mateus capítulo 21, não é o mesmo texto do capítulo 2.
E lá no capítulo 21 de Mateus, quando ele, olha, há 5 dias antes dele ser crucificado, ele entra no templo e aí já não é mais uma casa de venda. Ele diz: não façais a casa do meu pai um covil de ladrões. Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Ou seja, de 12 anos até o momento que ele vai para a cruz, você tem uma decadência do que estava acontecendo no culto lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Ou seja, uma piora gradativa dos frequentadores do templo. O templo é importante. A gente pode pensar nisso hoje, mas a gente pode pensar nisso no tempo de Jesus. Então vamos pensar no hoje e no tempo de Jesus. Vamos começar falando do tempo de Jesus. O templo era importante? Era. Como a gente vai dizer que não era? Era importante. E por que era importante? Porque Jesus está dizendo que é importante. Jesus está dizendo: isso aqui é a casa do meu pai. No Velho Testamento dizia: isso aqui é a casa de Deus. Então o templo tinha sim a sua importância. Aquele templo, esse templo aqui, que Herodes leva mais de 40 anos para reformar, começou a reformar, levou 80 anos para ser reformado, é o mesmo templo de Zorobabel, o mesmo templo que está lá no templo, no livro de Esdras, que Deus manda o pessoal se levantar e construir aquele templo. Então aquele templo foi Deus que mandou construir, a glória do Senhor estava lá. Agora, era um tempo diferente, porque não tinha mais arca. Era um tempo diferente, porque não tinha mais o propiciatório. Era um tempo diferente, porque tudo ali, meus irmãos, já não era igual como era no tempo de Moisés, por exemplo, quando tinha o tabernáculo. Já tinha uma mudança, mas ainda assim foi chamado pelo Senhor Jesus de a casa de Deus. Então é importante? É importante sim no tempo de Jesus. Agora, vamos pensar hoje. Hoje o templo é importante? Bom, para quem não sabe, o templo não existe mais. Quando Jesus morreu, passou 40 anos e tudo foi destruído. Tudo. Ficou que nem Jesus falou. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então nós não temos o templo hoje. Mas vamos supor que a pessoa fala assim: ei pastor, mas que tal eles ir lá arrancar aquela mesquita lá e construir um templo? Não ia ser muito legal? Não ia ser uma coisa assim poderosa? Não ia ser uma coisa divina? Deixa eu dizer para você, para que ia ter uma importância o templo hoje? Por que o templo seria importante hoje? Se Jesus olhou e disse: eis aqui quem é maior que o templo. Se Jesus olhou para aquele templo, quando os apóstolos olharam para aquele templo e disseram: Senhor, que pedras, que edifícios, que coisa mais linda, e era mesmo, era um templo suntuoso, majestoso, era enorme, cabia 12 estádios de futebol dentro lá desse templo, tão grande era o recinto e tudo mais. Então eles olhavam ali e diziam: que pedras, que edifício, e Jesus disse: isso não vai ficar pedra sobre pedra, meu filho. Olha, até a morte de Jesus, valia a pena alguém levar uma ovelha e sacrificar uma ovelha, porque Cristo não tinha morrido. Fazia sentido aquelas pombas, aquelas ovelhas, aqueles bois. Por quê? Porque a cada pomba, ovelha ou boi que era sacrificado, que o sangue era derramado, a cada um deles lembrava a morte de Jesus. Mas quando Cristo morreu na cruz, acabou. E o que é o templo hoje então, pastor? Se acabou o templo, o que é o templo hoje então? Sabe o que é o templo hoje? Paulo diz o que é o templo hoje. Paulo diz que a igreja é a casa do Deus vivo. Eu não estou dizendo desses tijolos, meus irmãos. Eu não estou dizendo desse teto. Isso aqui é de pouca importância. Você pode fazer o templo mais lindo do mundo. Você pode chegar e falar assim: olha, essa catedral é de cristal, como tem em algum lugar deste mundo. Você pode ir lá no centro da cidade e ter uma catedral linda, maravilhosa. Você pode dar 3, 4 passos aqui na nossa rua e encontrar igrejas lindas, maravilhosas. Isso não é casa de Deus. Nunca foi casa de Deus. Deixa eu dizer, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Somos nós.
a igreja, as pessoas, coração que bate, isso é a igreja. E ela pode estar reunida aqui, como ela pode estar reunida embaixo de um pinheiro, como ela pode estar dentro de uma garagem, não importa, é a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, que são formados por pessoas, gente, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, aquela igreja é linda, aquilo não é igreja, aquilo é um prédio. Agora a igreja são pessoas, isso é a casa do Deus vivo. E onde é o templo hoje? Paulo, ele continua a explicar onde é o templo hoje. Sabe onde é o templo hoje? O nosso corpo, o seu corpo como corpo de cristão. Você, meu irmão, você sim, aí você pode dizer assim como Paulo, não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo? Você não sabe que você é a casa do Deus vivo? Você, seu corpo. O teu corpo é o templo do Deus vivo. A igreja, o corpo, pessoas reunidas em nome de Jesus, é a casa do Deus vivo, não o prédio. Muito bem, então, o templo foi importante, muito importante, mas ele já caiu, ele já foi derrubado. E se ele tivesse de pé hoje e alguém fosse sacrificar um cordeiro lá, não teria valor, porque o cordeiro de Deus já foi crucificado, ele já foi imolado, já cumpriu-se de tudo que foi feito lá do tempo de Abel até chegar em Cristo, todas as mortes de todos os cordeiros já foram cumpridos. Muito bem, no capítulo 2, no versículo 14, Jesus, ele foi no templo, está escrito aqui no versículo 14, e achou no templo o que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores, os cambistas, eles também estavam lá. Bem, Jesus foi no templo, e ele foi no templo e a pergunta é, o que ele gostaria de encontrar lá? Primeiro vamos começar assim, depois vamos falar o seguinte, o que ele encontrou lá, tá? Mas o que ele gostaria de ter encontrado no templo? Ele gostaria de ter encontrado no templo pessoas que oram, mas pessoas que oram como Ana, a mãe de Samuel, que regava o chão do templo com lágrimas, como Daniel, que abria a porta da sua janela, escancarava e orava virado para o templo de Jerusalém 3 vezes no dia. Pessoas que oram, como aquele publicano que entra no templo e se derrama aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. É isso que ele gostaria de ter encontrado lá. Ele gostaria de ter encontrado músicos como Davi, que compunha as suas músicas não para as grandes multidões, não, ele não fazia isso não. Ele estava lá dentro da caverna, ele estava num deserto, no meio de uma floresta, ele estava escanteado, jogado, humilhado, perseguido, ele pegava a lira dele e ele tocava. É verdade que ele era um mavioso poeta de Israel, mas não é porque a pessoa é um grande músico, não é porque a pessoa sabe muito, que ele sim louva. Mentira. Os cantores, meus irmãos, olha lá os filhos de Asaf, os filhos de Coré, com seus salmos. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de encontrar músicos de verdade, que cantassem para Ele. As músicas hoje não cantam para Deus, fala dos homens, mesmo as evangélicas. Eu acho mesmo um absurdo isso. O pessoal fala, hoje eu vou pagar para ver o não sei o que lá no talhão. Vá, eu quero que vá, que gaste o seu dinheiro. Vá lá, fique pulando que nem um saci num clube desse. Acha que está adorando a Deus. Faça isso. Olha só, Deus ele gostaria de encontrar voluntários como Barzilai. Barzilai ele foi atrás, ninguém falou para ele, olha, o rei está passando necessidade lá no deserto, ninguém. Ele albardou o seu jumento, colocou as coisas em cima, ele foi atrás. O rei está precisando, vamos ajudar. Então a casa de Deus precisava ter voluntários como Barzilai, voluntários como Barnabé, que é o filho da consolação. É isso que Jesus gostaria de ter encontrado.
adoradores, como aquela pecadora que entra na casa de Simão, lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos e ainda lhe beija os pés. Adoradores assim, esses são os adoradores verdadeiros, esses que Jesus gostaria de ter encontrado no templo. Mas é como eu disse, ele gostaria de ter encontrado o perfeito louvor. Da segunda vez ele encontrou, mas ele foi criticado por isso. Agora, o que ele encontrou? Então vamos dar uma olhada. O que ele encontrou? No versículo 14, pessoas comprando, pessoas vendendo. O que ele encontrou no versículo 14? Pessoas comprando, pastor, pessoas comprando. Então vamos por parte aqui. Ele encontrou pessoas fazendo negócios em nome do Senhor, comprando e vendendo. Ou melhor, pastor, vendendo e comprando, né? Vendendo e comprando. Você pode colocar desse jeito também. Aqui o Senhor vai ficar muito indignado. Mas olha, eles não estavam ali para servir a Deus. Eles queriam fazer do culto uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Então eles iam ali, compravam e vendiam, ou vendiam e compravam. Eles estavam lucrando. O culto deles era assim: nós vamos ali, vamos comprar umas ovelhas, vamos sacrificar e depois vamos dizer que a gente louvou e coisas desse tipo. Ou seja, eles usam a igreja para fazer moeda de troca. Ou seja, eles usam o nome de Deus, eles usam a igreja para fazer o quê? Para poder mostrar para as outras pessoas que eles são religiosos. Eles não são. Não são. Sabe como é que traz isso para a atualidade? Estava subindo não sei com quem. Eu não sei se era o irmão Clodoaldo, se era o Rôndio, com quem que era, não me lembro, né? Mas só foi feito um comentário, e é o seguinte: disse, o camarada lá vendeu um feijão, é um pastor, né? Eu vou começar a vender também. Olha, vendeu um feijão por R$500, enganando as pessoas. Eu fico pensando, enganando quem? Enganando as pessoas? Enganando quem? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa pessoa, por mim, ela comprava um monte de feijão, não comprava um só não, porque um só custa R$500. Eu queria que ela tivesse lá um dinheirão no banco, que ela tirasse todo o dinheiro do banco e comprasse tudo em feijão abençoado. Sabe por quê? Porque na verdade, ela não está sendo enganada. Ela quer comprar a adoração, ela quer comprar a bênção, ela quer comprar o culto. Então, ela tem o que ela merece. Essa pessoa tem o que merece. Deixa eu dizer uma outra coisa. Vamos supor que a pessoa foi lá e comprou um feijão, e ela se sente abençoada, e ela se sente espiritual, porque ela comprou um feijão. Agora, como é que uma pessoa é espiritual? Como é que uma pessoa será abençoada? Comprando feijão que alguém orou em cima? Comprando guarda-chuva? Comprando vassoura? É assim que uma pessoa vai mostrar que é espiritual? Indo para a fogueira santa e coisa desse tipo? Conheci pessoas, por exemplo, que vendeu até a roda de carro para colocar na fogueira santa, e no outro dia não tinha carro para andar, achando que era espiritual. Pois bem, vamos dizer que uma pessoa, ela chega e diz assim: eu tenho um bilhete premiado, sabe? Que nem aquelas pegadinhas. O camarada pega um bilhete premiado e diga, é muito longe, joga lá no lixo e vai embora. Quando ele vira as costas, o pessoal está brigando lá por causa daquele bilhete premiado, sabe? Muito bem. Aí, vamos dizer que a pessoa fala: eu tenho um bilhete premiado, né? Só que eu não posso receber, estou com o nome sujo, mas se você quiser esse bilhete premiado, eu te vendo. Você me vende por quanto? Por uns 5 mil. Eu não tenho 5 mil. Quanto você tem, rapaz? Né? Eu tenho 1.000. Serve, rapaz, serve. Eu pego, esse é o meu, tá vendo? Aí o camarada vai lá e dá 1.000 para ele. Correto? Não é assim que funciona? Não é assim? O camarada que está comprando, ele está pensando que ele está enganando o outro. Você está entendendo o que está acontecendo? Ele falou assim: por 1.000 comprei 1 milhão, né? 1 milhão. Só aqueles milho que você vai lá, rouba no quintal, 1 milhão daquele lá. Entenderam? Você acha mesmo que eu vou ter dó dessa pessoa?
Você acha que o pastor Gilberto vai ter dó porque a pessoa foi enganada? Ela não foi enganada. Não. Ela queria passar a perna no outro, na infelicidade do outro. Você já viu alguém ser enganado se a pessoa falar assim: ô meu amigo, eu estou com um bilhete premiado. Ah, você está com um bilhete premiado? Estou, mas eu estou com o nome sujo, eu não posso receber. Você quer comprar? Não, meu amigo, eu não quero fazer isso não quero comprar não. Quanto que custa para pagar o seu nome lá para limpar, para você receber esse dinheiro? Ah, é uns 10 mil, vamos lá, eu tenho esse dinheiro, eu te empresto, você recebe e me paga. Você já viu alguém fazer isso? Não. Sabe por que você não vai ver ninguém fazendo isso? Porque quem faz isso é uma pessoa espiritual, se fosse o caso. Mas os sabidões, eles não querem viver uma vida santa. Os sabidões, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem ler a Bíblia, eles não querem ouvir o que Deus tem para dizer para a vida deles, para consertar a vida deles, para realmente receber a bênção do Senhor, para ter uma vida consagrada. Dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho, ler a Bíblia, meditar e cumprir, é muito trabalho. É mais fácil fazer o quê? Para ser abençoado? Comprar um feijão por R$500. Ali ele estava vendendo bois, estava vendendo ovelhas, estava vendendo pombinhas, e tem gente que vende feijão. Qual que é a diferença? No livro de Marcos diz que Jesus expulsou os que vendiam e os que compravam. Aqui não está, mas no livro de Marcos está. Jesus não perdoou quem comprava, porque estava participando daquilo ali. Eles querem comprar um culto. E sabe, nós às vezes não somos diferentes. Veja só, a pessoa, ela chega, o culto está tudo pronto. Você tem assim, às vezes, por que o culto tudo pronto? Você chega aqui, eu só tenho que sentar. É só isso que eu tenho que fazer. Eu só tenho que sentar. E se eu não gostar da mensagem, não preciso nem gostar da mensagem. O celular está aqui, né? O celular está aqui, né? Eu vou abrir o meu Facebook, eu vou abrir aqui alguma coisa, vou ver. Abra, pode fazer isso aí, o celular é teu. Podia ter feito isso em casa, ficado em casa fazendo isso. Não precisava vir na igreja para fazer isso. Mas nós queremos comprar um culto, o culto é pronto, entende? Eu estou lá, eu tenho que comprar o culto. Eu posso só chegar, eu sento, eu ouço, pronto. Aí a igreja vai ter o quê? Um pastor muito bem vestido, uma pessoa que prega às multidões, vai ter um grupo, um conjunto maravilhoso, com som, raio de luz e coisa e tal, que a pessoa olha assim, que dá um zen nela, que ela fica assim na hora de cantar e coisa e tal. É assim, isso é o culto comprado. Tudo comprado. Vai chegar aqui, tudo vai estar tudo limpinho, os bancos estão limpos, o chão está limpo, você só tem que vir aqui e sentar. Pronto. Isso é o culto comprado. Isso é comprar a ovelhinha. Isso é comprar o novilho. Isso é comprar a pombinha. É fácil demais. É isso que Jesus encontrou, pessoas que compravam o culto. Chegava lá, a ovelhinha já estava tudo bonitinha. Aqui nem pet shop. Você manda o cachorro para lavar, o cachorro vem com um laço na cabeça, não é assim? Tudo bonitinho. Olha lá, esse aqui. Esse aqui é bom, né? Quanto que é isso aqui? Esse aqui custa R$100, esse pombinho aqui. Mas também tem uma gravatinha no pombinho para ser oferecido lá no ofertório lá, né? No altar. E esse aqui sem gravatinha? Esse aqui tá meio pesteadinho, já te faço por 50, né? Você tá vindo de longe mesmo, assim e tal. 50 tá. Eu dou 30, vai, leva, né? Pronto. É assim. Irmãos, não é diferente quando você chega aqui para comprar um culto. A gente pensa que não está comprando, às vezes nós estamos comprando um culto. O fariseu comprava o culto. Ele dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, 100 vezes mais do que Deus mandava. Eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, dizimo até o hortelã, o cominho, tudo, até a horta dele. Ele arrancava 3, de 10 folhas ele arrancava uma e levava lá no templo. O camarada era muito, muito religioso. Na verdade ele comprava a religião dele, ele comprava a fé. Sabe como é que tinha que funcionar esse negócio de ovelha? Sabe como é que tinha que funcionar? Vamos dizer que você mora num sítio, você é pobre, você é humilde, está lá na tua chacrinha, sabe? Batendo martelo, batendo a foice, batendo a enxada, lá naquele Israel só tem pedra, é pedra sobre pedra, pedra. Aí
chega, papai, nasceu uma ovelhinha, nasceu uma ovelhinha. E aí a família toda fica contente, porque nasceu uma ovelha. Tá, é bom demais, né? Vamos até colocar nome nessa ovelha, é bom demais. Aí ele tinha que lembrar o quê? Alguém está consciente do que ele tinha que fazer com aquela ovelha? Pode falar publicamente, pode falar, irmão Renato. Está coçando aí mesmo? Vai lá. Isso! É o que o irmão Renato está falando. O primogênito seria para quem, Renato? Para Deus. Mas calma lá, e se não nascer mais nenhuma? Vou ter que dar para Deus? E se a mãe dele que deu a luz morrer? E aí que não vai nascer mais nenhuma mesmo. Ainda continua sendo de Deus? Vocês estão vendo que até o animal para ser entregue era objeto de fé. A pessoa tinha que ter fé. Ela tinha que guardar aquele animalzinho, cuidar daquele animal. Por que nós temos que cuidar tanto desse bichinho aqui, pai? Olha, meu filho, aquele lá a gente pode matar, aquele lá a gente pode vender, esse não. Por quê, pai? Porque esse pertence para o Senhor. Quando a gente subir o ano que vem para Jerusalém, nós vamos levar ele. Levar 50 quilômetros de distância nas costas? Nós vamos levar. Olha, a consagração começava em casa. A consagração não começava lá no templo. A consagração começava em casa, lá no lar. As pessoas consagradas, como Eucana, como Ana. Olha, irmãos, ele já chegava, ele ofereceu oferta por ele, pelas esposas, por todos os filhos. Era uma consagração. Não era chegar lá, comprar coisa comprada, um culto comprado. Olha a diferença. Você acha mesmo que o seu culto começa aqui, quando você atravessa essa porta? Não, de jeito nenhum. O seu culto começa em casa, a semana, as decisões que você toma durante a semana, a sua vida espiritual consagrada a Deus. Aqui é só o resultado daquilo que você fez. Aquela ovelhinha entregue era o resultado de uma vida de dedicação. Não era para ir chegar lá e ir comprando à torta e à direita. Até tinha o direito de comprar quem vinha para muito longe, se o caminho fosse longo, mas não seria esse o caso. As pessoas fizeram da religião o que Jesus diz no versículo 16: tirai estes daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de venda. Então o que Jesus encontrou? Pessoas fazendo negócios em nome de Deus. Encontrou pessoas que compravam o culto. E ele encontrou outra coisa muito triste. Muito triste. Você segure aí no livro de João e abre agora comigo no livro de Mateus, no capítulo 21. Você pode ir lá comigo. Capítulo 21 do livro de Mateus, versículo 15. Capítulo 21 e versículo 15. Mateus 21, 15. Olha o que diz: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Os críticos de plantão, o que eles viram? Eu vou dizer para vocês o que esses críticos de plantão viram. Primeiro, eles viram, aqui no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 14, que foram ter com ele no templo cegos e coxo e os curou. Primeiro, eles viram as maravilhas de Deus, o poder de Deus na vida de outras pessoas. Cegos enxergando, coxos andando, uma maravilha atrás da outra. Eles viram Deus operando na vida das pessoas. Depois eles viram o perfeito louvor. Qual era o perfeito louvor? No final do versículo 15, as crianças cantando Hosana, Hosana ao filho de Davi. Olha só. Viram as maravilhas, ouviram maravilhas, viram curas e ouviram o que? O grito do perfeito louvor. Final do versículo 15, a última palavra do versículo 15, o que está escrito aí? Indignaram-se. O que Jesus encontrou no templo? Encontrou os críticos de plantão, aqueles que veem defeito em tudo. Tudo é o que? Tudo é tudo. Mas esse chão tem um remendo. Mas esse teto é muito baixo.
Ah, mas vai ter um pedestal posto de ponta cabeça. Ah, eu não gostei da mensagem hoje. Esse banco é muito duro. E por aí vai. Os críticos de plantão eram os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, pessoas que sabiam tudo de Deus, tudo de doutrina, tudo de coisas espirituais. Eles estavam cheios de conhecimento, vazios de Deus, completamente vazios, ocos por dentro, não tinha nada dentro deles, nada, a não ser crítica. Tem um papel no chão, se curva infeliz, pega esse papel e jogue no lixo, mova-se, faça alguma coisa. Então, irmãos, Jesus encontrou críticos de plantão. Eles ficam com raiva quando Deus trabalha numa vida. Eles ficam tristes, aborrecidos quando alguém, uma criança, louva a Deus. Não é muito triste encontrar isso no templo? Pessoas criticando o perfeito louvor? Principalmente, meus irmãos, voltando para João capítulo 2, principalmente ele encontrou uma multidão, mas uma multidão, porque ele foi lá, ele derrubou as mesas, ele chamou a atenção das pessoas, e aí no versículo 18, aqui, meus queridos, aqui não são os fariseus, aqui não são os cambistas, aqui não são os vendedores, aqui são os compradores, aqui são os espectadores, aqui são os adoradores, aqueles que estavam no templo, aqueles que viram Jesus fazer o que ele fez. E o que eles disseram? Os judeus, no versículo 18, disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Resumindo, eles disseram para Jesus: o senhor está pensando que o senhor é quem? Para vir aqui derrubar as mesas, para vir aqui espalhar as moedas, pegar um chicote e sair batendo aí nesses animais, expulsar as pessoas? Quem o senhor pensa que é? Quem o senhor pensa que é? Já pensou você entrar na sua casa e falar assim: onde é que está uma garotada lá na tua casa? Pezão na mesa, vidrão de pinga, tudo aquele jeitão lá, fumando aqueles negócios que parece coisa dos infernos, sabe? Bituca para todo lado. Você está lá, chega na tua casa, está toda aquela imundícia lá. Aí você fala assim: tira esses negócios daqui, sai daqui, não faz a minha casa uma bagunça dessa. Aí o camarada olha para você e fala assim: quem o senhor está pensando que é? Quem é isso aí, velhinho? Velhinho. É minha casa, é minha, eu paguei. Cai fora, velhinho. Jesus, ele está indo para a casa dele, para a casa do pai dele. E aí eles disseram para Jesus: quem é você para fazer isso? Quem você pensa que é? Jesus, ele foi expulso da casa dele, está aí. Portanto, meus irmãos, às vezes a gente pergunta como é que as coisas chegam nesse ponto. Sabe como chega nesse ponto uma igreja? Sabe por que tem igreja que tem tanta aberração? O povo não está nem aí para a palavra de Deus. Sabe por que as igrejas se tornam um baile? Porque ninguém está aí para a palavra de Deus. Você sabe por que nas igrejas, as igrejas se transformam em venda? E no que não falta é gente para ir lá negociar a bênção? É porque ninguém está nem aí para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus sai, a bagunça, ela entra, e entra forte. Qual foi a reação de Jesus? Jesus se indignou. Versículo 15, olha que coisa, ele fez um azorrague. Eu fico imaginando, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, né? O que ele fez? Ele viu aquela situação e tinha que fazer um chicote. Para fazer um chicote tem que achar corda, e também achar um pedaço de madeira,
Então ele teria que ir ali naquele lugar encontrar corda, encontrar madeira, e ele pacientemente fazendo aquele chicote. Daqui a pouco o chicote está pronto. O que ele faz? Ele vai lá, ele expulsa os animais, ele manda aquelas pessoas embora. E o que mais que ele faz? Bom, ele faz uma outra coisa. Ele espalha as moedas daquela mesa, tchá, 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 né? E depois ele, pá, chuta a mesa, ele derruba a mesa. Acabou a festa. Acabou a festa. Ele podia fazer, a casa é dele. Ele podia fazer. O zelo da sua casa o consumiu. É assim que a palavra de Deus diz. Bravo, né? Oh, que pastor bravo, vocês não viram nada de Jesus. Vão ver ainda a ira do cordeiro. Quando o sangue bater no freio do cavalo. Sabe o que é isso? Isso é um mar de sangue. Jesus tomou sim atitudes radicais quando fez esse chicote, esse azorrague, e fez tudo isso que eu disse, que a palavra de Deus está dizendo. Mas ele não fez só isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não fez só isso. É uma parte do que ele fez. E era para ter feito isso mesmo. Mas o que mais ele fez? Bom, ele pregou. Pregou o quê? É o que nós vamos ver agora. Qual foi a sua mensagem? Primeiro ele fala o que não deve fazer. O senhor não faz a casa do meu pai venda, não faz a casa do meu pai covil de ladrões. Não façam isso. Então nós já sabemos o que não devemos fazer na casa de Deus. Com a nossa casa, que é esse corpo, tá? E também com o corpo, que é a igreja, a casa de Deus vivo, que somos nós. Quando nos reunirmos, nós não vamos vender e nem comprar bênção. Quando nos reunirmos, o que nós devemos fazer? Bom, nós devemos vir aqui para se congregar e fazer o que Jesus está mandando fazer. Agora, eu quero que vocês abram aqui no livro de Mateus. Vamos voltar lá para o livro de Mateus, no capítulo 21. Jesus diz uma outra coisa. Capítulo 21 e versículo, está aqui, versículo 13, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. A mensagem de Jesus, primeiro, que não deve fazer. Segundo, a segunda palavra que ele diz: a casa do meu pai. Olha lá, a minha casa será chamada casa de oração. Meus irmãos, esse lugar aqui é o lugar de oração. O livro de Marcos, no capítulo 11, diz uma coisa a mais. Diz que é uma casa de oração para todos os povos. No capítulo 11, Jesus está dizendo o que ele queria encontrar lá. Bom, ele queria encontrar adoradores, pessoas que oram. Sabe por quê? Porque a casa dele deve ser chamada casa de oração. Aqui é uma casa de oração. Sim, já a pessoa pode falar de um quarto de guerra. Isso aqui é um barracão de guerra, não é um quarto de guerra. Porque se num quarto de guerra você tem um soldado orando, num barracão de guerra, isso aqui, meus irmãos, é um quartel de guerra, se a gente quiser. Aqui nós temos 60 pessoas que podem orar. Sabe o que é isso? Se uma pessoa orando, muito pode a oração do justo. Imagine o poder da oração de 60 justos. Isso aqui é um quartel de guerra. Quartel de oração é onde, meus irmãos, nós vamos lutar. Olha, o mundo está lá fora, está lá com as suas falhas, com seus pecados, com as suas vergonhas, com as suas imundícies, com tudo que não presta. O mundo está lá combatendo contra nós. E nós estamos lutando como? Em oração. Por isso, nós estamos lutando contra eles quando nós oramos. Quando nós oramos, nós lutamos contra o mundo, contra o pecado, nós lutamos contra Satanás. É claro que na nossa vida nós também lutamos, mas aqui, meus irmãos, unidos, reunidos, isso aqui é muito forte.
é muito forte. É a casa de oração contra o diabo, contra o inimigo de nossas almas. Você pode pedir para Deus livramento, cuidado, socorro. Você pode pedir o que você quiser aqui para Deus. Bem, o Eucana foi para agradecer o que Deus tinha feito. Ana não, ela foi para agradecer, mas ela tinha mais coisa para pedir, e ela pediu. O rei Ezequias tinha coisas diferentes para pedir de que Ana e Eucana, e foi lá e pediu para o Senhor também. Ele precisava de uma vitória contra o inimigo assírio, e ele pediu. Estão vendo que a casa de Deus não é para comprar, não é para vender. Eu tenho 30 anos de ministério. Eu nunca vendi um pirulito para dizer que vai ajudar no ministério do Senhor. Nunca. Nunca. Se o povo de Deus não pode sustentar a obra de Deus, se Deus não der dinheiro para o povo dele, então, meus irmãos, ele não é Deus, porque é ele que nos mandou pregar, iniciar novos trabalhos. É por isso que eu não admito venda de espécie nenhuma, porque se o povo de Deus é mesquinho, então é com eles, mas sempre vai ter um espírito voluntário, amoroso, cuidadoso, que quer ver almas salvas. Então eu nunca tive preocupação com isso. Comprar, vender, não, nunca. O dia que ele não der mais dinheiro é porque ele não quer mais que eu trabalhe com ele. Pronto, você está eliminado, ele vai poder dizer. Vou trabalhar com outra pessoa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar para essa outra pessoa. Senhor, que o Senhor continue com outro então. Faça isso, Senhor. Mas comprar e vender, isso não. Aqui é uma casa de oração. Terceiro, veja, aqui no capítulo 21, no versículo 14. Os coxos estão ali, os cegos estão ali, e a palavra de Deus diz que eles foram ter com Jesus. Então, em terceiro, aqui é o lugar para almas tristes. A casa de Deus é o lugar para almas tristes, pessoas que são cegas por Satanás, pessoas coxas que não podem andar até Deus, estão fracos por causa do pecado, pessoas doentes espiritualmente, essas pessoas enfermas espiritualmente, aqui é o lugar delas, é o hospital das almas. Eu disse no domingo passado, a polícia pode vir aqui, se ela quiser fechar, então que ela feche, mas eu como pastor, fechar eu não posso mais, não tem jeito, estaria indo contra o princípio da palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Na quarta-feira, quando eu estava aqui, entrou uma alma triste, dizendo, graças a Deus eu encontrei uma igreja, para mim poder ouvir a palavra de Deus, e eu estou com o coração muito triste. Já pensou se a igreja estivesse fechada? Aqui é um hospital das almas, aqui é o lugar de curar almas tristes, pessoas que choram seus pecados, seus defeitos, suas fraquezas, suas incapacidades. Aqui é o lugar de você olhar para Deus e dizer, Senhor, eu estou triste comigo mesmo, Senhor, porque eu sou um grande pecador, como fez o publicano. Você é o lugar de uma mulher entrar e abraçar os pés de Jesus Cristo e dizer, a minha vida é de devassidão, é de pecado, é de prostituição, é de adultério. Aqui o ladrão Zaqueu pode chegar e dizer, Senhor, a única coisa que eu fiz na vida foi roubar as outras pessoas. Se fosse atualizar a coisa, alguém podia dizer, a única coisa que eu tenho feito na vida é se drogar, é beber. Pode dizer isso também, mas acredite, aqui é o lugar delas. Aqui é o hospital dessas pessoas. Elas devem se sentir em casa aqui. É aqui que elas devem vir. Vamos mandá-las para onde? Para o prostíbulo? Para um boteco? Para a biqueira? Não. Elas precisam dessas portas, das portas da igreja abertas. Jesus é o médico das almas. Sim, sabe por quê? Porque ele tem um bálsamo. A cada ferida, ele tem um remédio próprio.
Ele vai saber tratar das feridas. Senhor, eu estou aqui triste porque o meu marido me deixou, a minha esposa me deixou, o meu filho está dando trabalho, a minha filha está horrível. Então aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar para almas cegas e coxas. Aqui é o lugar para almas tristes. Veja o versículo 14. Elas não estão vindo aqui por causa desses tijolos. Não estão vindo aqui por causa do pastor. Se for por isso, pode ir embora. Elas devem vir, e elas deveriam vir. Elas estão aqui, sabe por quê? Por Jesus. Diz o versículo 14, que foram a Ele. A Ele quem? A Jesus. Foram até Jesus. E por fim, aqui é o lugar do perfeito louvor. Já viu um coral de criança que nunca ensaiou? Eu não sei se vocês já ouviram. Criança é engraçado, né? A criança ri de tudo, faz uma pirraça, faz bagunça, não sei o quê, vai subir aqui na frente e fica uma risadeira, não sei como é que a Mariazinha consegue controlar, como é que a Fran consegue controlar, como é que as irmãzinhas conseguem controlar, mas elas vêm quietinhas, daqui a pouco, se um começar a dar risada, pronto, acabou, aí todos eles vão dar risada, aí eles começam a cantar, um está em dó maior, outro em ré sustenido, outro em fá, sabe lá o que, sabe? Ninguém está, tem um som que dá certo um com o outro. O ministro da música entra em dó maior, eles entram em fá, sabe? É aquela farra, é tudo errado, e todo mundo bate palma, todo mundo fica feliz, é a hora que todo mundo vai lá e grava. Eu estou mentindo? Não é isso que acontece? Não é exatamente isso que acontece? Sabe por quê? Porque vocês também consideram o que Deus considera, o perfeito louvor. O perfeito louvor é como de uma criança, um coração puro. Eu já contei, mas eu vou contar de novo, não custa. Lá em Galho não tinha músico, não tinha. Eu tinha sanfona, clandestino. Olha, mas eu gostava muito da minha sanfona, muito. Mas eu não tinha dinheiro, a igreja não tinha dinheiro. Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Sanfona vale dinheiro, até hoje vale. Fui lá, tinha um sanfoneiro do bom lá em Duartina. O camarada disse, eu dou tanto, mas dá tanto eu não vendo. Esquece. Aí vendi do meu jeito, sabe? Aquele negócio que o pastor Gilberto sabe fazer um negócio. Fui fazer um negócio. Voltei, comprei uma bateria, comprei um baixo, comprei um violão, comprei um teclado, ainda comprei um acústico. Entendendo? Ainda sobrou dinheiro. Eu peguei um moleque de 6, um de 7, um de 9, acho que na época, e um de 12, o mais velho tinha 12. Ele ia lá tocar com uma bermudinha, a única que ele tinha, coitado, irmão Hernani, com aqueles uns cambitos horríveis, os pés mais feios que eu já vi, umas pernas mais feias. É o que tinha. Não, era o perfeito louvor. Aquilo era o perfeito louvor. Ele só sabia tocar 3 notas, todas as músicas tocavam em 3 notas. Consegue fazer uma coisa dessa? Consegue. De que jeito? Vamos reescrever essa música. Pastor, está baixo demais. Pastor, está alto demais. É o que tem. Vai assim. Eles aprenderam. Você acha que se Jesus entrasse aqui, irmãos, quem que foi o arquiteto dessa igreja? Não, na nossa não, porque eu não me lembro de ter arquiteto aqui, né? Mas vamos dizer que tivesse, sabe? E esses pisos, né? A pessoa podia abrir o bocão assim, né? Que coisa linda, que piano! Está faltando 3 cordas, tá? 3 cordas. E esse piano pertence para a primeira igreja batista. Já pediram para devolver, eu falei que não vou devolver agora não, porque nós estamos usando, né? Então, está faltando 3 cordas aí, bonitinho, tá? Parece uma cadeia com esses negócios aí na janela, ó, igualzinho, tá bom? Reboque, o cara aprendeu a rebocar na nossa igreja, não é possível, como solta tanto, né? Os irmãos aí já fizemos remendo de todo jeito. Você acha mesmo que Jesus está incomodado com isso? Jesus, irmãos, Ele está dizendo o que Ele quer encontrar
na casa dele, que somos nós, no nosso coração, ou o corpo, que é as pessoas, que é a igreja. Ele está dizendo, eu quero encontrar pessoas que oram, eu quero encontrar pessoas que têm uma vida de oração, que começa em casa e vai refletir lá na igreja. Eu quero encontrar pessoas cujas almas são tristes, sim. Aqui deve ser um socorro de almas, um hospital das almas. É isso que Jesus quer encontrar, uma igreja que recebe pecadores, recebe doentes espirituais. É isso que ele quer encontrar. Ele quer encontrar o verdadeiro louvor. Você acha mesmo que um fariseu, você acha mesmo que um saduceu, que um escriba, que um judeu daqueles carrancudo, eles iam gostar de ouvir aquelas crianças cantando, ou tocando, ou louvando? Não, meus irmãos. Aqui no versículo 15, está escrito para nós: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, vendo os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles bateram palmas, eles louvaram, eles deram glória a Deus. É isso que está escrito na tua Bíblia? Você prestou atenção? Não, pastor, aqui não está escrito que deram glória a Deus, não, que louvaram, não está escrito, não. O que está escrito aí? Eu digo para você o que está escrito aí: indignaram-se. O verdadeiro culto para eles não valia nada. O que valia para eles era vender animal no templo, era comprar o culto encaixotado, pronto. Era isso que valia para eles. E é isso que vale para muita gente ainda, que buscam igreja para milagres, busca a igreja para ter um showman, busca a igreja para dizer que sabe tocar, que sabe cantar, que sabe louvar. Jesus disse que isso não é culto. Ouçamos Jesus. Ouçamos Jesus. Jesus, ouvindo essa indignação, no versículo 16, para a gente terminar, eles disseram a Jesus: ouves o que esses dizem? E Jesus disse: sim, eu escutei. Jesus não foi para a cruz sem ouvir o perfeito louvor. Glória a Deus por isso. 5 dias antes dele ser pregado na cruz, deles jogar aquela coroa de espinhos na sua cabeça, ele conseguiu ouvir o perfeito louvor. Ele disse assim: pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor, e deixou-os. Acabou. Ele disse: eu acabei de ouvir o perfeito louvor. Eu estou ouvindo. Fique aí com suas ovelhas, fique aí com seus bois, fique aí reformando o templo. 46 anos, depois levou mais 34, por mais de 80 anos reformando o templo. Fique reformando o templo de vocês, fique aí. Versículo 17: deixando-os, Jesus os deixou. Tinha coisa mais importante para fazer. Por isso, irmãos, a pergunta, vamos refazer a pergunta, tá? Para a gente terminar. O que Jesus gostaria de encontrar se ele entrasse aqui agora? Entrasse aqui hoje? Será que era diferente do que ele disse? Uma casa de oração? Um pronto socorro das almas? O perfeito louvor? Você está pronto para oferecer isso para Cristo? Ou você ainda é um crítico que reclama de tudo? Ou você está aqui para comprar um culto, comprar pronto, pacotado, só é chegar, sentar e pronto? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus fale o nosso coração, que Deus nos ensine. Amém?